Glória a Deus, graça e paz a todos. Nesse momento de reflexão, eu estava olhando a parábola que nós chamamos e conhecemos como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15 relata que havia um pai com 2 filhos e um dos seus filhos, o mais novo, ele pede para o pai a parte que lhe cabe na herança e ele sai da casa do pai. E ele gasta e perde toda essa herança com uma vida cheia de prazeres e momentos momentâneos, né? Situações momentâneas, alegrias e prazeres momentâneos e carnais. E de repente ele não tem mais nada, não tem mais ninguém. Há uma grande fome naquela terra onde ele estava e ele é obrigado a ir trabalhar. E lá no seu trabalho, ele começa a cair em si, a reconhecer que na casa do seu pai, até os servos eram melhores, bem tratados, né? Do que ele, que era filho, estava sendo ali naquela situação. E ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai e pedirei um lugar de servo, já que eu não sou mais digno de ser filho. Pequei e perdi esse lugar. Mas aí a gente se surpreende porque quando ele volta, o pai não considera servo. Muito pelo contrário, o pai devolve a ele o lugar de filho, dando-lhe as vestes, dando-lhe sandálias, dando-lhe o anel. E ali a gente percebe que ele foi restituído, né? Ele foi amado, ele foi perdoado. E todos nós, quando olhamos para isso e vemos que esse filho estava perdido, mas na realidade o que Jesus estava ensinando, muito mais do que nós podemos imaginar nesse texto. Ele fala sobre um outro filho, o mais velho, aquele que o servia todos os dias, aquele que nunca se afastou, aquele que nunca o deixou, mas que no momento onde Jesus estava falando que aquele pai se alegrava e mandou fazer uma festa por causa do perdido que estava voltando, esse outro filho se incomodou a ponto de dizer: como pode? Como pode o Senhor fazer uma festa e celebrar a vinda desse teu filho que pegou a herança, que te deixou, que fez isso? E ele começou a mostrar a sua indignação. E na verdade esse pai fala para ele: mas filho, eu precisava comemorar. Eu precisava me alegrar, porque esse teu irmão estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. Só que você não vê em nenhum momento que o pai saiu para procurar esse filho. Você não vê em nenhum momento esse pai indo desesperadamente saber como estava a vida desse filho e indo resgatá-lo. Esse filho caiu em si e voltou por reconhecer quem era o seu pai. Mas esse outro filho mais velho, mesmo sem ter ido, mesmo sem ter abandonado a casa do seu pai, ele não conseguia enxergar essa paternidade do seu pai. Tanto que ele diz: olha, o Senhor nunca me deu um cordeiro que seja, um cabrito que seja, para eu comemorar com os meus amigos. E eu estou te servindo fielmente. Eu estou trabalhando, estou servindo ao Senhor. Então veja, a visão dele era uma visão de servo. E o pai diz: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. E a Bíblia diz que o pai insistia para que ele entrasse. Insistia
para que ele participasse da festa. Jesus estava mostrando sobre o que é a religiosidade. Sobre muitos que estavam servindo nos templos, mas que não entendiam a paternidade de Deus. E por isso não entendiam porque tantos pecadores que estavam perdidos se arrependiam e voltavam para Deus, através da palavra, da mensagem de Cristo. As pessoas não entendiam como pode ele andar com prostitutas, ele andar com publicanos, ele sentar à mesa de pecadores. As pessoas não entendiam por que Jesus celebrava a salvação dessas vidas, a salvação dessas almas. Os religiosos ficavam furiosos e apontando o pecado dessas pessoas e dizendo, mas eles são assim, fizeram assim, vivem assim. E Jesus em muitos momentos diz, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores. Não são os sãos que precisam de médicos, mas são os doentes. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava apontando que o prazer de Deus e o prazer do Pai, o prazer de Deus, o prazer do Pai, porque há um Deus, mas há um Deus que é um Pai. O prazer desse Pai é ver seus filhos voltando para Ele, é ver seus filhos sendo resgatados. O Evangelho alcançando corações e transformando vidas para que essas pessoas caiam em si e reconheçam Ele e saibam que Ele é Deus. E aí nós podemos ver que a ordem de quem não enxerga a paternidade de Deus é sempre o serviço. Eles estão preocupados em servir, em trabalhar, para que, quem sabe assim, eles comprarem as suas próprias salvações. Para quem sabe assim, eles poderem ter a dignidade de serem salvos. Observe que ele diz, eu te sirvo, eu trabalho para o Senhor. E a gente pode ver também, num outro momento, a palavra falando sobre Marta e Maria. Marta estava trabalhando para Jesus, servindo a Jesus. Porque quando Jesus vai à sua casa, ela no mínimo, ela quer oferecer algo para ele. Mas ela fica tão indignada, porque ela está servindo, mas a sua irmã Maria não está. Ela está trabalhando, mas a sua irmã Maria não está. E ela não chama Maria à parte para dizer, Maria, me ajuda a dar o melhor para Jesus, me ajuda a servi-lo. Não, ela faz questão de indagar isso a Cristo. E ela vai a Ele dizendo, Senhor, o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa que eu faça tudo sozinha, que eu trabalhe, que eu sirva ao Senhor sozinha. Enquanto a minha irmã está aí sentada, sem fazer nada. Ela quer que Jesus aprove o seu serviço. Ela quer que Jesus diga para ela, não, tá certo, eu vou pedir para ela também trabalhar. Mas Jesus diz, Marta, você está tão cansada. Você está tão sobrecarregada, fadigada. Mas só uma coisa importa. Somente uma coisa necessária. E a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte. Você percebe que Jesus, em nenhum momento ele mandou Maria sentar e ouvi-lo. Mas ele diz, foi ela que escolheu. Ela escolheu entender a minha presença, honrar a minha presença, viver a minha presença, sentir a minha presença. Ela escolheu ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. É só disso que nós precisamos. Isso é o necessário. Porque o serviço,
ele pode até vir, mas ele vem depois. O que nós aprendemos é que uma coisa mais importante, uma coisa é mais necessária. Não se dá para comprar a graça de Deus. Ele disse: é pela graça. Não vem de vocês, não vem da obra de vocês, não vem das mãos de vocês. Vocês não podem se gloriar disso. A salvação é pela graça. Então, que pela graça do Senhor, você entenda que você é amado, é perdoado e é chamado por Deus de filho. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, enxerguemos Deus como nosso Pai, que não quer apenas o nosso serviço, mas Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso coração, cheio de amor pela presença dEle, cheio de amor por Ele. Que eu e você vivamos uma paternidade sadia, que Ele não precisa insistir para nós entrarmos no lugar de filho, que nós saibamos que esse lugar é nosso, que nós não sejamos tão duros com os outros, achando que eles não são dignos, porque não é pela nossa dignidade, não é pelo quanto nós somos bons, obedientes, santos, porque nós não somos. É pelo tanto que Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho. E esse único filho nos transformou em filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Lembra que o Senhor Jesus te ama. É pela graça. Ele só quer que você entenda o quanto você é amado, o quanto Ele celebra a sua vida e o quanto Ele quer que você o enxergue como seu Pai. O Pai te ama. Deus te abençoe.